paz, boa tarde! Estamos aqui novamente para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Pai, sermos transformadas por ela. O tema de hoje é Eu Sou Teu Pai, que se encontra em Romanos 4, de 1 a 7. Eu gostaria de ler com você, mas antes disso, vamos à nossa oração? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu me coloco aqui, Pai, como Tua filha amada, para ser canal de bênção em Tuas mãos, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Eis-me aqui, como um canal para ser cheio, transbordante, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui com você então. Lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança até crescer não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos corações de vocês que clama, Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos, e uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem. Essa palavra é simplesmente maravilhosa, a Bíblia toda é. Mas essa palavra, ela nos traz a certeza, né, daquilo que Jesus veio fazer ao mundo. Né? Aqui está dizendo que éramos como escravos, como se tivéssemos uma herança e não podíamos usá-la até determinado tempo. Eu vou ficar bebendo água porque eu ainda estou no processo da cura, né, da gripe. E aqui ele diz assim, ó, quando a gente era criança aqui, trazendo para o lado espiritual, sermos novo na fé, não termos a maturidade espiritual, né, para exercer ou cuidar ou tomar posse daquilo que não entendemos, né? Então, a partir do momento que você entende que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por mim, para morrer por você, para que você pudesse hoje ter a herança do Pai através do Filho, isso muda tudo, porque aqui ele está dizendo que enquanto a gente não se apropria de verdade do que é nosso através do Filho, da herança do nosso Pai, a gente tem que obedecer aos administradores dessa terra, né? E aqui ele usa essa forma de dizer como escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo, né? Que é o pecado, que é a soberba, que é a ganância, que é o pensar em si mesmo e não pensar no outro, o egoísmo, o ódio, a raiva, né? Tudo que provém maleficamente, dizendo, não vem do Pai, porque o Pai é amor. Ele deu o seu Filho por amor a mim e a você. E desta forma, ele diz assim, ó, mas chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Porque Jesus, ele veio,
foi gerado em Maria, através do Espírito Santo, até completar a idade suficiente para ele assumir literalmente a jornada dele, porque antes ele trabalhava com o pai, ele era carpinteiro, né? Mas quando chegou o momento e a hora certa, né? E assim, mesmo na fase adulta, a gente vê ali o primeiro milagre de Jesus, né? Nas bodas de Caná. Ele ainda falou para a mãe dele: mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas ainda assim, ali, para mostrar aos seus discípulos quem ele era, ele transformou a água em vinho. E desde então começou o ministério de Jesus, e ele foi batizado por João Batista, e veio ali o símbolo da pomba, da voz do Pai, do Abba Pai, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me alegro. E então começou toda a saga de Jesus dentro de anunciar o Evangelho, de trazer a nova lei pela graça, pelo amor. Não mais baseado na lei de Moisés, mas ela foi ressignificada em amor, né? Porque antes era olho por olho, dente por dente, né? Jesus veio para transformar aquela lei e ressignificá-la, não que ela não tenha validade, ela continua valendo, mas ressignificá-la em amor, porque antes a gente vê uma situação de adultério, na lei de Moisés era apedrejado até a morte. Quando Jesus veio e ele tinha todo o poder de fazer isso, ao invés do apedrejamento, ele amou. Ele falou: mulher, vai, não peques mais, né? Então ele veio com a graça, trazendo aí uma grande responsabilidade para ela. Olha, os seus pecados são perdoados, vai, não peques mais. Então ela iria trabalhar em conjunto, não mais debaixo de uma escravidão, mas dominando aquilo que a dominava. Então o Pai, ele nos trouxe, através de Jesus, a herança dele. Porque aqui deixa eu ver o versículo certinho. Aqui, ó, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, porque Jesus vivia debaixo da lei de Moisés, né? Ele era judeu, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de quem clama Abba, Pai. Assim, não somos mais escravos, mas verdadeiros filhos, porque fomos enxertados na videira verdadeira, através de Jesus. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. Então, o Senhor tem amor, o Senhor tem a graça, o Senhor tem a misericórdia, o Senhor tem a obediência, o Senhor tem tudo de melhor. A excelência está no Pai e nós podemos colocá-la em prática no dia a dia. Não pela força do nosso braço, mas porque tomamos posse dessa herança. E essa herança é a qual? É a herança que foi dada pela morte de Jesus a nós. E se somos filhos de Deus, tudo que é dele é nosso, como tudo que é nosso é dele. Né? Tudo que é nosso é do Pai. Porque ele tem o poder de fazer enriquecer, empobrecer, ele tem o poder da vida e da morte, ele tem o poder de tudo. Então, se temos o Pai e não somos mais escravos do mundo, por que escravo do mundo? Porque quando a gente vive debaixo dos rudimentos deste mundo,
né? Tem até uma palavra que diz que tomai cuidado com as vãs filosofias e doutrinas impostas pelo homem e não por Deus. Então significa que, de alguma forma, existe o quê? A liberdade. Foi isso que eu acabei de ler. Ele comprou a nossa liberdade para atuarmos como Cristo assim o fez, como Cristo assim andou. Então, se Cristo não apedrejou aquela mulher, nós também não devemos apedrejar. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não julgar o próximo. Porque só Deus conhece o coração e a mente. Só Deus sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Então significa que, da mesma forma que Jesus não julgou, não devemos julgar. Porque temos o Abba Pai. E a herança dele é isso. O único que pode julgar será ele no final dos tempos. Quando ocorreu o arrebatamento, quando a gente, né, passar aí pelo juízo de Deus dentro dos dons, né, daquilo que a gente vai apresentar para ele, mas vai ter o julgamento para aqueles que não aceitaram o Pai. Não usaram o seu livre-arbítrio para falar Abba Pai. Não usou. Então significa que, de alguma forma, ele nos comprou essa liberdade. Porque hoje, eu e você somos livres para pecar. Só que o livre-arbítrio e o domínio que ele nos capacita quando Jesus entra na nossa vida e o Espírito de Deus, né? O Espírito do Filho habita em nós. Então aqui significa que ele está nos dando domínio próprio. Ele está dizendo assim, ó, sede meus imitadores. Faça como eu fiz, fale como eu falei, haja como eu agi na bondade, eu agi na misericórdia, eu agi no perdão, eu agi na graça, te dando a escolha, porque hoje eu e você podemos pecar, mas a questão é, vale a pena diante desse amor grandioso que o Pai nos concedeu, diante de tanta dor, através do seu Filho Jesus? Aí você olha para a concupiscência da sua carne, do seu pecado. E aí você lembra o que Cristo passou na cruz. Vale a pena? Hoje, você tem maior responsabilidade ainda pelas suas escolhas, porque você está vivendo pela graça. A graça é o favor imerecido. Não foi nós que fomos pregados na cruz. Os pregos, né, não entraram nas nossas mãos, não foram os nossos pés ali. Não foi a nossa cabeça que recebeu a coroa da cruz. Nem transpassado o lado, né, com aquela lança, e muito menos bebemos o vinagre em meio à cruz. Mas Jesus diz, pegue, né, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Qual é a nossa cruz hoje? As nossas escolhas. Eu nego o meu eu e sigo Jesus? Ou eu continuo não negando a mim, isentando a cruz que eu preciso carregar e não fazendo aquilo que Jesus disse? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Qual é a tua cruz que você tem negligenciado? E siga-me. Jesus falou, siga-me. Se é seguir Jesus, é caminhar os passos como ele caminhou, andar como ele andou, amar como ele amou, olhar como ele olhou, estender a mão como ele fez. Então temos um Abba Pai, um Pai que nos foi dado através do Filho. E esse Pai, ele cuida de mim e ele cuida de você. É ele que
faz com que, de alguma forma, através do seu Filho e do seu Santo Espírito, que habita em nós, possamos continuar a caminhada. Possamos permanecermos firmes em Jesus. Tá difícil? Senhor Pai, o que é teu é meu. A tua graça, o teu amor, a tua bondade e misericórdia é meu. Eu me aproprio da tua graça, da tua bondade, da tua força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí você segue adiante, e aí você obedece, e aí você olha, né, para suas escolhas entre negar a si mesmo e pegar a tua cruz e seguir a Jesus. Por quê? Porque aqui ele disse que ele enviou o Filho para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, pudéssemos ser filhos de Deus. Então, eu e você hoje somos filhos de Deus. Filhos amado. Que pai nega um pão a um filho, um pai normal, né? Um pai que tenha coração e consideração à sua paternidade. Aí Deus fala assim: seu pai, que é imperfeito, não nega um pão para o seu filho, não lhe dá pedra, quanto mais eu que sou Deus. Quanto mais eu que sou Deus. Então ele é teu pai, ele cuida de você, ele se importa com você. Agora a pergunta é: você recebeu Jesus dentro da sua vida? Tá negando o seu próprio eu e seguindo, pegando a tua cruz e seguindo ele? Fazendo os passos dele? Porque o objetivo principal não tem nada a ver conosco. Tem a ver com quem ele é. É para a glória do Senhor. É para o louvor do Senhor. Mas ainda assim, ele nos escolheu e mostrou seu verdadeiro amor, nos resgatando do inferno, nos resgatando da vida eterna no inferno. Ele falou: não, não. Meus filhos podem ter errado, Adão e Eva podem terem pecado, mas eu tenho uma solução e o nome dele é Jesus. Jesus o Cristo, Jesus o Salvador. E quando você o aceita na sua vida, ele muda a tua história. É só você ler a palavra. A Bíblia diz que não tem livros suficientes para escrever tamanhos milagres ele fez nesses 3 anos. Na verdade, né, há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Ele vem fazendo, através do Santo Espírito, que habita em nós. Então, você pode e você deve se apropriar, porque o Abba falou aqui, ó. O Abba disse: assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem. Filho é sempre filho. Não existe ex-filho. Existe ex-sogra, ex-namorado, ex-marido, qualquer coisa. Menos ex-filho. Filho, sempre filho. Então que você tenha essa consciência do verdadeiro amor do Pai por você. E que tudo que o filho tem, você também tem. Tudo que o filho herdou, você também tem herdado. Então se aposse, se aproprie daquilo que Deus já te deu. Se aproprie. O que é, Tati, se apropriar? A autoridade que ele nos concedeu no nome dele, domínio próprio, o poder do Espírito Santo em nós para fazermos a sua obra, a força da alegria do Senhor para continuarmos a caminhada diante do processo.
já existe a vitória. Jesus veio, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. Ele não está morto. E você, como filho, também não morrerá no sentido de uma perda, né, do fim. Pelo contrário, ele diz assim: eu ressuscitei, e assim como eu ressuscitei, eu também quero que você ressuscite dessa vida que você está levando, desse problema que você está enfrentando, das escolhas erradas que você fez. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Então venha, aceite Jesus, porque tendo Jesus, você tem o Pai. É impossível ter o Pai sem o Filho. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for através do Filho. Se você tem um filho, você tem um pai. Está dizendo aqui, ó, e uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo que Ele tem. Tudo que é de Deus é seu, porque é do Filho. Nós temos a herança do Pai. Então, se aproprie do amor, do cuidado, do direito que você tem como filho de Deus. E glorifique o Pai por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo e por tudo que Ele fará por você, através do Filho. Amém? Eu gostaria de orar por você. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque temos a certeza e a convicção de que somos filhos amados por Ti, através do Teu Filho Jesus, que veio em carne, nascido de mulher, vivendo as mesmas tentações que nós, e ainda assim negou-se a si mesmo, ao seu eu, à sua vontade, porque Ele falou assim: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Que eu e você possamos ter a mesma fala que Jesus: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, viver os propósitos dele, caminhar dentro dos propósitos dele, amar como Ele amou, estender a mão como Ele estendeu, ter misericórdia como Ele teve, agir como Jesus, que é o nosso maior exemplo, e ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, e isso significa para mim e para você que Ele venceu. E se somos filhos do Pai, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, porque não somos mais escravos, somos filhos de Deus, filhos de Deus. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos das situações, não somos mais escravos daquilo que nos aflige, porque tudo que é do Pai é nosso, através do Filho Jesus Cristo. Então tome posse. Senhor, abençoa as nossas vidas, porque tomamos posse e acessamos o que é nosso por direito, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe, tenha plena convicção de que você é um filho e uma filha amada do Pai. Ele te escolheu, Ele te gerou, Ele soprou o fôlego de vida em você, para te tornar um vencedor. Aqui na Terra é pouco tempo. Aqui tudo passa muito rápido, aqui o tempo é curto, aqui a vida é muito rápida. Mas a eternidade não. Então tudo que passarmos aqui, de luta, tribulação, nada será comparado ao que viveremos na eternidade. Portanto, escolha
renuncie seu próprio eu, pegue a tua cruz e siga Jesus, porque seguindo Ele, aceitando Ele, você será filho e cordeiro do Abba Pai, porque você tem um Pai que se importa com você, que se importou, porque deu seu único filho na cruz para morrer por você. Amém? E tirar você dessa situação, porque Ele é um Abba, Ele é Abba de verdade. Ele é Abba, Ele é aquele que cuida. Amém? Então que Deus te abençoe.